Outubro 25, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5. Como tratar aqueles que creem. Não repreenda o homem mais velho, mas o aconselho como se fosse pai. A pessoa tem que ter cuidado quando for chamar a atenção de uma pessoa mais velha. Trate os homens mais jovens como irmãos, as mulheres idosas como mães e as mulheres jovens como irmãs com toda a pureza. Ou seja, sem aquele pensamento duplo, né? Cuide das viúvas que não tenham ninguém para ajudá-las, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, são eles que devem primeiro aprender a cumprir seus deveres religiosos, cuidando da sua própria família. Assim eles pagarão o que receberam de seus pais e avós, pois Deus gosta disso. Nossos pais e nossos avós cuidam de nós quando nós somos pequenos, e nós cuidamos deles quando eles são velhinhos, né? Retribuindo. A verdadeira viúva, aquela que não tem ninguém para cuidar dela, põe a sua esperança em Deus e ora de dia e de noite pedindo a ajuda dele. Porém, a viúva que se entrega ao prazer está morta em vida. Timóteo, mande que as viúvas façam o que eu aconselho para que ninguém possa culpá-las de nada. Porém, aquele que não cuida de seus parentes, da sua família, especialmente aqueles da própria família, negou a fé e é pior do que os que não creem. Há muitos crentes que, sob o pretexto de estarem adorando a Deus, abandonam a família. Há crentes que vão para o monte de madrugada, de noite, e largam os filhos sozinhos. Aí os filhos de noite sozinhos, adolescentes, vão para a rua, aprontam todas, enquanto eles estão lá no monte, aí não entendem o que aconteceu. Tudo tem sua hora. Você quer orar no monte? Leva a família, leva ele para ir junto. Agora, sai de madrugada e deixa a criança sozinha em casa, ou então fica o dia inteiro na igreja e a criança fica sozinha em casa, abandonada, isso aí, para Paulo está dizendo, e a palavra de Deus, é pior do que não crer em Deus. Coloque na lista das viúvas só as que tiverem mais de 60 anos e que tiver casado uma só vez. Ela deve ser conhecida como uma mulher que sempre praticou boas ações, criou bem os filhos, hospedou pessoas na sua casa, prestou serviços humildes aos que pertencem ao povo de Deus, ajudou os necessitados, enfim, fez todo tipo de coisas boas. Mas não ponha na lista as viúvas mais jovens, porque quando seus desejos fazem com que queiram casar de novo, elas abandonam a Cristo. E assim elas se tornam culpadas de quebrar a primeira promessa que fizeram a Ele. Além disso, elas se acostumam a não fazer nada e a andar de casa em casa, e pior ainda, aprendem a ser mexeriqueiras, metendo-se em tudo e falando coisas que não devem. A promessa que se faz é de se dedicar ao serviço cristão. Depois que ficam viúvas, querem casar de novo, abandonam tudo. Assim, eu quero que as viúvas mais novas casem, tenham filhos e cuidem de sua casa, para que nossos inimigos não tenham motivo para falar mal de nós. Temos que ter cuidado para não darmos mau testemunho, para que o povo não fale da gente. Não dá motivo algum para eles falarem de nós. Porque algumas viúvas já se desviaram e seguiram Satanás. Se alguma mulher cristã tem viúvas na família, ela deve ajudá-las. Que ela não ponha essa carga sobre a igreja, para que a igreja possa cuidar das viúvas que não tenham ninguém que as ajude. Os presbíteros que fazem um bom trabalho na igreja merecem pagamento em dobro, especialmente os que esforçam-se na pregação do evangelho e no ensino cristão. Pois as escrituras sagradas dizem: não amarre a boca do boi quando ele estiver pisando o trigo. E dizem ainda: o trabalhador merece o seu salário. Não aceite nenhuma acusação contra qualquer presbítero, a não ser que ela seja feita por 2 testemunhas, pelo menos. Repreenda publicamente os presbíteros que cometem pecados, para que os outros fiquem com medo. Na presença de Deus, de Cristo Jesus e dos santos anjos, eu peço e insisto no seguinte: em tudo que você fizer, obedeça a essas instruções sem preconceito contra ninguém e sem favorecer nenhuma pessoa. Não tenha pressa de colocar as mãos sobre alguém para dedicá-la ao serviço do Senhor. Não tome parte nos pecados dos outros. Conserve-se puro. Olha só, a gente também tem que ter muito cuidado com o negócio de imposição de mão. Porque quem é que está colocando a mão sobre você? Quem é que está impondo as mãos sobre você? É uma pessoa pura? É uma pessoa de Deus? Que você conhece? Não deixe qualquer um impor a mão sobre você não, tá? Porque você não sabe o que está naquela imposição de mão. Olha, não tenha pressa de colocar as mãos sobre alguém para dedicá-lo ao serviço do Senhor. Da mesma forma também a gente tem que ter muito cuidado quando a gente puser as mãos. Não pode ser qualquer pessoa não.
Porque você pode estar impondo as mãos, dedicando ao Senhor, gente que não é dele. Os pecados de algumas pessoas podem ser vistos claramente antes mesmo de elas serem julgadas, mas os pecados de outras só são vistos depois. Todos são vistos, umas são antes, outros tempos depois. A gente tem que ter muito cuidado, a gente não conhece, né? Assim também as boas ações são vistas claramente e mesmo aquelas que são difíceis de ver não poderão ficar escondidas para sempre. Olha que palavra bonita. Da mesma forma como os pecados, alguns são vistos logo e outros demoram para ser vistos, também as boas ações. Algumas são vistas logo e outras são vistas mais tarde. E olha a frase que ele usou. Mesmo aquelas que são difíceis de ver, não poderão ficar escondidas para sempre. Deus vai revelar tudo.